Olá, hoje é sexta-feira, 1º de março. Eu sou o jornalista Fábio Rubenich, da agência Safras, e o nosso programa Conversa com o Analista de hoje tem como pauta o açúcar. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, peço para quem está nos assistindo que acesse e conheça o nosso site www.safras.com.br e peça uma demonstração gratuita da nossa nova plataforma. Todas as informações, dados, análises e estatísticas do agro estão ali na nova plataforma. Bom, hoje conversaremos com o analista de açúcar e biocombustíveis da consultoria Safras e Mercado, Maurício Murussi. Olá, Maurício, bem-vindo novamente. Olá, boa tarde, Fábio, boa tarde, espectadores aí do canal Safras TV. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá então, Maurício, para fechar essa semana. Bom, quem acompanha aí o nosso mercado de açúcar percebeu que tivemos algumas quedas bem pronunciadas, principalmente na segunda metade dessa semana. O que será que aconteceu, hein, Maurício? Bom, o mercado de açúcar, o atual driver, maio 24 em Nova York, já vinha de uma fraqueza gráfica de curto prazo, desde o início da quarta semana de fevereiro, quando ele tentou recuperar um canal lateral que balizou os preços ao longo da segunda quinzena de janeiro e primeira de fevereiro, né? E não Uhum, conseguiu. Ele testou esse canal, ele chegou a romper o suporte desse canal e não conseguiu fechar no fechamento do dia, né, dentro desse intervalo. Ele fez isso por 2 dias seguidos. No terceiro, o mercado já começou a cair. Esse terceiro dia coincidiu também com as entregas físicas sobre a primeira tela, março uhum, 24, que teve um volume de entrega física muito baixo quando comparado com a tela anterior, outubro 23. Lembrando que lá em outubro do ano passado, essa tela, outubro 23, teve uma entrega uhum, recorde de 3 milhões de toneladas de açúcar. Tá? Claro que dificilmente um outro recorde nesse patamar seria batido, né? Por um lado, a gente entende isso aí. Mas o mercado interpretou que a queda de que as entregas físicas agora sobre março 24 em 1,2 milhão de toneladas de açúcar, né? Ou seja, uhum. um volume 57% menor que o da tela de outubro, foi negativo aos preços. Tá? Na verdade, esse volume, se a gente comparar com a média dos últimos 5 anos, né, para o mesmo período, teve uma alta ali de 20% no volume que usualmente é entregue sobre essa tela, março 24. Então, frente à média de 5 anos, teve uma alta de 25%. Frente à tela de outubro, de outubro não, de março 23, ou seja, a Uhum, mesma tela do uhum. ano passado, nós tivemos alta aí de 30%. Mas o Sim. mercado meio que ignorou esses dois pontos, né? Uhum, E interpretou o copo como meio cheio, fazendo aquela analogia, né? Que quem estuda economia quando estuda economia e começa a ler os manuais de economia assim importantes do mercado, os livros de uhum, economia de referência, nós vemos várias metáforas e várias referências, né? uhum, Então existe a metáfora para a administração de taxas de juros do país, né? Entre uhum, quem vê o copo meio cheio, pega um copo pela metade, então quem vê ele meio uhum, cheio e meio vazio. O cara que vê meio vazio tem um pensamento pessimista. E o uhum. cara que vê ele meio cheio tem um pensamento otimista. Na verdade, ele está Sim. na metade, né? Então, o mercado ele viu o copo meio vazio, né? Uhum, Foi pela ótica não de alta de 20% no frente à média de 5 anos, e não pela alta de 30% no ano, e sim pela queda de 57% na margem, né? Frente à tela imediatamente anterior, que foi outubro 23. Então, o mercado interpretando pela essa ótica de queda de 57% na demanda, na margem, uhum, né? Junto com a fraqueza gráfica que eu comentei agora há pouco tempo, do canal lateral que foi rompido, mas não sustentado durante 2 dias seguidos, aí o mercado terminou de reforçar a percepção de queda. uhum, Então, a postura vendedora está presente no mercado aí acima de 3% por 2 dias seguidos, né? Reforçando esse cenário, Fábio, nós uhum. temos aí as taxas de juros nos Estados Unidos aí, que a cada indicador de mercado nos Estados Unidos, né, a cada indicador macroeconômico do país, reforça a leitura de que o Federal Reserve Uhum, não vai iniciar a queda nas taxas de juros, né,
ao longo do primeiro semestre desse ano. Uhum. Esse primeiro semestre não vai ter queda nos juros, né? Ela acontecerá, ou eventualmente acontecerá, em algum momento do segundo semestre do ano, a partir de julho. Tem gente que diz até do mês, tá? A partir de julho, né? Então, juros mais altos pressupõem uma economia pouco aquecida para a demanda de commodities e pressupõe também, né? Pressupõe também que a remuneração da dívida, da dívida não, da renda fixa, Uhum. que são os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, tende a ser melhor Uhum. que a renda variável, a qual estão inclusos os derivativos agrícolas e entre eles os contratos futuros do açúcar, né, Fábio? É. Então, nessa leitura macroeconômica internacional de longo prazo, ou seja, pegando o semestre todo, o primeiro semestre de 2024, a leitura também é vendedora. Então, nós temos uma leitura vendedora de longo prazo, uma leitura vendedora de médio prazo, das entregas físicas, e uma leitura vendedora de curto prazo, que foi o canal lateral aí que essa semana, a Uhum. última semana de fevereiro, foi buscada, alcançada, mas não sustentada, né, sabe? Uhum. Tá certo. Posição março que expirou ontem, né? E agora temos ali na tela, na primeira, a posição drive, né? Como a gente gosta de falar, o contrato com entrega em maio. Bom, Maurício, entramos agora em março, oficialmente o último mês da safra aqui no Centro-Sul do Brasil, e eu queria te pedir um breve prognóstico aí para o mês de março no mercado internacional e no nosso mercado doméstico também. Quais são os pontos de atenção? Bom, ponto de atenção no mercado internacional foi a atualização por parte da Organização Internacional É. do Açúcar, né? Na verdade, ela praticamente não, né? Matematicamente, ela mais que dobrou a sua Uhum. perspectiva de déficit internacional. Lá em novembro, ela indicava um déficit ao redor de 300 mil toneladas, não milhões, né? 1.000 toneladas, Uhum. no saldo do balanço de oferta e demanda do açúcar no mercado, no cenário internacional, né? Então, esse saldo era negativo lá em novembro, ao redor de 300 milhões. Vou deixar Uhum. que você, Fábio, pesquise os números direitinhos aí. Mas era ao Uhum. redor de 300 milhões, né? 300 e alguma Sim. coisa. Uhum. E agora, em fevereiro, no final de fevereiro, ela atualizou sua estimativa e avançou e elevou, né, em Uhum. 105% a sua Uhum. estimativa de déficit. Agora está mais de 600 milhões, 1.000 toneladas, não milhões, 1.000 toneladas. Isso, A, isso. a perspectiva de déficit, né? Passou de 300 mil negativo para 600 mil negativo. Estou arredondando, tá? Tem um número mais detalhado aí, né? No relatório diário de açúcar, tá? Do dia 1º de março e do dia 29 de fevereiro, esses dados estão abordados detalhadamente, tá? A evolução percentual, que foi mais de 105%, e os volumes também ali, de pouquinho mais de 300 mil toneladas lá de novembro, e agora pouquinho mais de 600 mil toneladas agora de fevereiro, né? Então, um crescimento de mais de 105% na perspectiva de déficit da Organização Internacional do Açúcar, né? Só que, né, Fábio, aí tem um detalhe. A Organização Internacional do Açúcar esqueceu de combinar com os russos, né? Porque Uhum. eles mais que dobraram a perspectiva de déficit no saldo de balanço internacional da commodity e o preço está caindo, 3 dias de queda de 3%, né? Uhum. Então, ou uma das duas, ou o mercado não viu esses dados da Organização Internacional do Açúcar, ou viu e está ignorando completamente, né? Ou vai Esse ter é uma uma reação tardia, assim, digamos assim, a partir da semana que vem. Pois é um cenário, né? Mas a gente Uhum. observa, né, Fábio, que é possível isso aí, sim, é possível que o mercado esteja esperando os vendedores completarem o seu ciclo de baixa, que é para onde? Aí eu estou fazendo a pergunta e eu mesmo vou responder, né, Fábio? Uhum. É para os 20 centavos de dólar por libra-peso. Ele vai ter uma Uhum. breve sustentação nos 21, na primeira semana de março, que é recém suporte técnico, gráfico e psicológico do mercado que foi batido agora. 21 Uhum. vai ser oscilado, a linha de preço vai oscilar ao redor dos 21 centavos de dólar na primeira semana de março, né? E depois, como o cenário macro internacional ainda é negativo, os preços tendem a completar o atual ciclo de baixa em direção aos 20, tá?
Depois Uhum. que ele completar o ciclo de baixa em direção aos 20, aí o mercado vai se dar conta que tem essa perspectiva aí, essa estimativa da Organização Internacional do Açúcar, que mais que dobrou o déficit, que era 300 milhões, mais de 300 milhões, e agora vai para mais de 600 mil toneladas de déficit. Isso ajuda a sustentar a perspectiva de mínima que nós temos no radar, que é os 20, né, centavos de dólar por libra-peso. Sem contar, né, Fábio, o mês de março é um mês de chuvas bem moderadas nos canaviais do centro-sul do Brasil e também é o último mês da atual entre-safra. Uhum. Uma entre-safra qual foi pouquíssimo chuvosa. Dezembro fora pouco chuvoso, janeiro fora também pouco chuvoso, fevereiro, mês a qual recém terminamos, né, também foi pouco chuvoso, ao contrário da expectativa que se tinha de que fevereiro deveria ter um volume um pouquinho maior de chuvas, e não teve, tá? E não teve, que também é um vetor de alta para o mercado, mas como ele está numa queda muito intensa de 3% ao dia, acaba sendo um vetor de sustentação de mínimas. Mínima a qual eu falei primeiramente 21 e depois 20 centavos de dólar por libra-peso aí para maio 24 em Nova York. Bom, vamos continuar acompanhando aí o vai e vem do mercado e todos esses detalhes, essa análise vai estar presente ali, como sempre, na nossa plataforma. Bom, antes de me despedir do Maurício, peço para quem está nos assistindo que adicione as redes sociais de Safras e Mercado. Todas as redes sociais estão listadas aqui embaixo do vídeo. Obrigado, Maurício, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Até breve, um grande abraço. Obrigado, Fábio. Um grande abraço aí, espectadores do canal Safra TV. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.